Boa noite, pessoal. Que o Cristo, mestre de amor e de luz, nos abençoe nesse nosso encontro. E hoje nós queremos deixar registrado aqui o retorno do nosso amigo Marco Antônio Esper ao plano espiritual. Que ele seja bem recebido pelos parentes, pelos amigos que já o antecederam. Certamente o Clóvis, que já está do outro lado, vai recebê-lo, dada ao grau de afinidade que nós temos. Marcão é um cara fantástico que quem conhece sabe da sua grandeza de alma, da sua grandeza de caráter, sério como o seu Vadi e ao mesmo tempo doce como a tia Lina. Vai em paz, meu amigo. Vai com a certeza do dever cumprido, né? E hoje nós vamos estudar do livro Nossos Filhos São Espíritos. Essa é a primeira edição dele, do Hermínio Miranda, o capítulo 19. Um assunto bem delicado, um assunto pisando em casca de ovo, mas não podemos deixar de tocar, que é falarmos sobre filhos deficientes. Todas as mães, quando recebem o exame positivo da gravidez, desejam que o seu filho venha saudável. O importante é que venha com saúde, já dizia sempre, né? Eu ouvia muito isso nas minhas duas gravidezes, né? Nas duas vezes em que estivemos grávidos aqui, no primeiro casamento, né? com a mãe da minha primeira filha, e agora com a minha esposa, com a minha companheira de alma, com a Cecília, né? Inclusive uma pessoa, quando eu disse da gravidez, a primeira coisa que a pessoa disse: nossa, vai nascer com síndrome de Down porque a sua esposa é mais velha. Foi a primeira frase que eu ouvi de alguém. E eu fiquei bravo com a pessoa. Falei: nossa, mas que comentário mais desumano o seu. Mas por quê? Foi porque o espírito vai reencarnar do jeito que ele precisa. Eu estou aqui para ajudá-lo. Não importa as limitações físicas que ele viria. Eu sou exemplo claro disso, né? Quando a minha irmã nasceu albina, puxou para fulano, puxou para Beltrano. Quando eu nasci albino, é que a minha mãe viu que tinha algo de errado e procurou atendimento médico, fez os tratamentos, e meus dois irmãos nasceram com pigmentação normal, né? Então, assim, a gente até brinca. Uma vez eu peguei carona com uma pessoa e ela me deixou perto da empresa do meu pai e meus 4 irmãos estavam lá. Aí ela olhou: mas eles são seus irmãos? Eu falei: são, fulana, são meus irmãos. Mas como pode? Eles são tão bonitos e você assim é tão... E não terminou a frase. Aí eu falei... Ela queria dizer que os meus irmãos eram bonitos e eu era feio, né? Aí eu peguei e falei: não, nós fizemos um acordo no plano espiritual. Ela falou assim: como assim acordo? Que plano espiritual? Porque ela não era espírita. Eu falei: não, eles nasceram bonitos, eu nasci inteligente. E levamos a vida sempre nessa brincadeira, né? Mas assim, então, é um processo bastante doloroso, né? E nós entendemos a postura das mães quando dizem que querem que a criança venha com saúde. Não é porque a mãe não quer ter trabalho, mas é porque ela não quer que o filho sofra. Nenhuma mãe quer ver seu filho sofrendo. Nenhuma mãe quer ver seu filho passando alhures e agures, né? Então é meio complicado essa situação, né? E todas as vezes quando da gravidez das minhas filhas, né? Porque o meu filho já veio pronto, eu não acompanhei a sua gestação, né? Mas as 2 filhas, quando alguém falava, eu interrompia e falei: não, o importante é que venha, porque eu não sei qual o compromisso que essa alma carrega. Eu não sei se essa alma precisa de um corpo deficiente. Porque quando nós abraçamos a teoria da reencarnação, e todas as vezes que nós oramos o Pai Nosso, nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus. Porque nós colocamos a Ele: seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso
deveria ser usado como tratamento para ansiedade, porque ele faz com que nós aceitemos a vida, seja ela da forma que vier, se nós entendemos a grandiosidade desta oração. Né? A situação que nós atrelamos, ela é interessante, porque nós atrelamos a vida, o nosso bem-estar, aos nossos condicionamentos materiais. Ou seja, enquanto está tudo bem, eu estou bem. A hora que o problema chega, alguma coisa não está bem. E nós carregamos reminiscências reencarnatórias medievais de que a deficiência física é uma punição, Deus está nos castigando por algum motivo, Deus está punindo o filho pelos erros do pai, né? Carregamos esse estigma, né? Carregamos diversos preconceitos que, embora a ideia do preconceito nos assusta, mas a essência dele nós carregamos na alma, porque esta é a nossa primeira existência vivenciando o Espiritismo. Já podemos ter tido contato com a doutrina dos espíritos no plano espiritual, em cursos, em livros, antes de reencarnarmos. Mas encarnados, dificilmente tivemos contato com a doutrina em outra existência, porque a doutrina é relativamente nova. Tá? 150, 200 anos, nós comemoramos há pouco tempo 200 anos do nascimento de Kardec. Né? Vamos completar daqui a pouco os 200 anos do lançamento do Livro dos Espíritos, em 2057, quem estiver encarnado por aqui, não é verdade? Se eu estiver por aqui, eu vou estar beirando os 100 anos. Né? Vou estar aí com 91. Espero estar um pouquinho ainda, chato, briguento, ranzinza. Mas não quero estar dando aula mais não, gente. Estou cansado de sala de aula. Mas vamos completar. Então, dificilmente tivemos contato com a doutrina em outra existência. Então, é normal que essas crendices, que esses clichês mentais, que esses arquétipos ainda se façam presente em nossas vidas. Nós achamos que uma deficiência física é uma punição, que nós achamos que é um castigo de Deus, que é obra da maldade, do mal olhado. Não. O que nós precisamos entender é que a alma, ao planejar a sua existência, ela tem um objetivo de se aprimorar, de mudar, de melhorar. Ela tem um objetivo de crescer espiritualmente. Este crescimento espiritual, ele vai acontecer na medida em que eu passar pelas provações que eu coloquei. Né? Vou pegar um exemplo. Eu nasci albino, estrábico, com deficiência visual. Eu cheguei a ouvir de uma professora primária, né? Felizmente eu não tenho contato mais com ela, muitos anos, né? As que eu tenho, o contato é cheio de carinho, porque são pessoas a quem eu devo muito. Dona Grace Salgado é exemplo isso. Dona Grace, não imagina o tamanho da dívida que eu carrego com ela. Né? Dona Vera, Dona Vera, me lembro das músicas do 2º ano primário. Dona Cordélia, com a sua brabeza. Mas a Dona Cordélia fazia a gente ler muito, 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 muito. Dona Marilu, Dona Lourdes Janazzi. São pessoas que incentivavam a gente, mas eu ouvi de uma professora, não essas que eu citei, nenhuma delas, pelo contrário. Eu só citei eu só nominei as que me marcaram de forma extremamente positiva, tanto que acabei me tornando professor. Mas uma outra, igual o Lord Voldemort, que não merece ser nomeada, chegou a dizer para minha mãe que deveria me tirar da escola porque eu não seria ninguém na vida, eu estava ali só ocupando uma carteira. Minha mãe me tirou, me colocou numa outra escola, onde eu tive o privilégio de ser aluno de Dona Cordélia, que percebeu em mim uma criatividade muito grande, uma capacidade de leitura
e uma indisciplina muito grande, por isso ela era muito brava comigo e agradeço muito, muito os limites que a senhora colocou. Cada bronca sua foi merecida e teve valor, né? Mas então, eu nasci com essas deficiências. Eu não sei, eu não sabia até que o Reinaldo me disse uma vez que eu, antes do Islã, antes do advento do Islã, eu era um caravaneiro que cruzava o deserto do Saara, grande, caravaneiro, rico, poderoso, e não satisfeito em roubar as caravanas menores, eu enterrava aqueles que não queriam me servir no deserto para morrer queimado pelo sol. Bem feito. Ao que aconteceu agora, nasceu o albino. Punição divina? Não, gente. É uma forma que eu tenho de lembrar que alguma coisa eu aprontei no passado. De lembrar que alguma coisa eu fiz. E eu estou representando isso no meu corpo físico para que eu possa aprender a lição. Para que eu possa valorizar de alguma forma. Aquela criança que nasce com uma limitação física, um problema de saúde, ela está recebendo a oportunidade de resgate. E olha, esse resgate não é só da criança. A família está envolvida. É um processo que envolve mais de uma pessoa. O Hermínio cita no livro dele um espírito que viveu vegetando por 30 anos. E a mãe cuidou dele por 30 anos. Nasceu relativamente bem. Aí, através da doutrina espírita, descobriram que a mãe e o pai, em outras vidas, levaram aquela criança ao suicídio para se envolver afetivamente. E ele, como danificou o corpo, veio num corpo e viveu vegetando por 30 anos, que era o período necessário. A família abraçou ao cristianismo, a fé católica, a simpatia pela doutrina espírita e conseguiu superar os seus dramas, até que a mãe desencarna e alguns meses depois o filho desencarna. Ah, mas nós estamos vendo muito mais crianças portadoras de necessidades especiais na rua. Será que está aumentando o número de espíritos? Não, não necessariamente. Acontece que o Estado está evoluindo, a sociedade está evoluindo. Antigamente nós escondíamos os nossos filhos deficientes. A escola não recebia. A escola era projetada para o normal, não para o deficiente. Hoje nós estamos falando em escola inclusiva, em inclusão, em colocar a criança com síndrome de Down junto com as outras crianças, em colocar as crianças autistas junto com as outras crianças, em colocar os cadeirantes, os cegos, os surdos, em favorecer com que esta criança se inclua na sociedade. Isto é uma evolução social gigantesca. E nós precisamos olhar. Não olhar para as crianças portadoras de necessidade com ar do coitadinho, porque elas não são. Não são coitadinhas, não são dignas de pena. E nem olhar aquilo como sendo obra da injustiça divina, não. Eles estão passando por provações que necessitam para a sua grandiosidade moral. E se você está grávida, mamãe, pense que seu filho tem que vir do jeito que ele vier. Se ele tiver de vir com saúde, mas o que é saúde? O que é doença? Às vezes a saúde da alma depende da doença do corpo. Às vezes a criança vem com um corpo saudável, linda, maravilhosa, mas é uma alma sem nenhuma índole moral e eu não vou impor limites. E meu filho vai crescer como semente do celerado. Então as crianças que nascem com deficiência cumprem um trajeto reencarnatório. Cumprem o seu papel na vida de evolução. E nos compete, enquanto pais, fazemos a nossa parte, porque esse peso também é nosso. Olhemos as crianças com deficiência
com os olhos da reencarnação, com os olhos do tempo que antecede ao útero e sucede ao túmulo. Que Jesus nos abençoe a todos. Estaremos aqui na próxima terça-feira. E Marcão, um abraço. Vê se não some. Dá notícia logo.